você é uma pessoa deprimida ou ansiosa? Não? Ou você não sabe que você é? Hoje, no nosso programa, nós vamos falar precisamente sobre a ansiedade e sobre a depressão, mas não só. Porque as estimativas mostram que as mulheres são mais suscetíveis a todos os problemas psicológicos e mentais. E por isso mesmo nós temos hoje aqui alguém que é especialista nessa área. Nós temos aqui a nossa Carolina Lemos, que é psicóloga e veio falar sobre esse assunto, e a quem eu já agradeço muito, muito mesmo, Carolina, porque esse é um tema que já tem pelo menos 2 meses que está lá na nossa página e é um tema que é muito importante. Tem muita gente a sofrer com depressão e ansiedade, não é? Sim, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. De facto é verdade, cada vez mais existem pessoas a experienciar problemas psicológicos e a ansiedade e a depressão acabam por ser dois dos problemas mais prevalentes. Então aqui na nossa ilha eu tenho-me apercebido muito dessa questão na minha prática clínica. Até mesmo nos mais jovens, não é? Sim, sem dúvida. Parece que cada vez mais cedo estes problemas começam-se a surgir nas camadas mais jovens. Acaba por ser uma importância muito grande e que nos chama a atenção para as exigências da sociedade, para os problemas que estão a surgir nas famílias. Toda essa envolvência acaba por também nos levar para outra questão. Temos que apostar cada vez mais na prevenção para que evitemos que tantas pessoas acabem por sofrer. E problemas que muitas vezes, lá está, surgem na infância, até na adolescência e continuam pela vida adulta, as pessoas cada vez a sofrer mais e a ter pouca ajuda para isso. E a ter pouca ajuda, essa é uma verdade. Sim, infelizmente. Nós temos, as mulheres são mais suscetíveis, como os estudos mostram, mas existe aqui uma série de fatores, não é? A mesma constituição das mulheres, as hormonas, mas a pressão social, o peso de trazer aqui um trabalho de casa e mais o trabalho de fora, uma jornada dupla ou tripla às vezes. Como é que isso aparece no consultório? Porque você também trabalha no hospital. Como é que você percebe essas mulheres? Elas já chegam lá com essa consciência de que o que estão sentindo tem a ver com ansiedade ou depressão e os motivos ou nem por isso? Algumas, depende muito, algumas Sim. pessoas acabam por ter mais consciência sobre si mesmas e percebem que realmente alguma coisa não está bem e que já têm algum conhecimento sobre a saúde psicológica e que conseguem identificar alguns sintomas de ansiedade e de depressão. Mas é claro que é sempre importante procurarem ajuda médica e psicológica sim. para que possam realmente ter esse diagnóstico. Até porque, se calhar, para fazer esse diagnóstico e quando já chega lá, já está bastante avançado. Sim, não é? Infelizmente tenho apanhado que me surge muitas vezes, são pessoas, homens, mulheres que quando finalmente procuram ajuda psicológica já estão há muito tempo a sofrer, já estão num estado às vezes de depressão já muito mais severo, avançado. já com ideação suicida ou então com ataques de ansiedade persistentes, e isso é claro que tem um impacto muito grande a nível da saúde das pessoas, tanto a nível físico como a nível psicológico, o bem-estar, as várias áreas da sua vida acabam por ficar afetadas. E uma maior dificuldade também para curar, porque quanto mais tempo demora para fazer esse diagnóstico, mais tempo também vai levar para fazer o tratamento, não é? As mulheres, você acha que a adolescência e depois quando chega na menopausa são fases mais complicadas, são fases mais delicadas, são fases que podem ser suscetíveis à depressão e às ansiedades?
Sim, eu acho que sem dúvida as fases de transição acabam por ser fases de mais vulnerabilidade. Neste caso estamos a falar das mulheres. Existem nessas fases, na adolescência e na menopausa, não só questões biológicas que deixam as mulheres mais suscetíveis a esses problemas, as hormonas que mudam, o corpo também muda, mas Pois também... tem isso. Exatamente. Vai tudo transformando e isso, o que acontece? A gente começa a perder a identidade quase, né? Sim, acaba por ser também uma dificuldade a nível da autoestima, do autoconceito, da própria imagem corporal, tentar conciliar o que é que a pessoa era em termos físicos, por exemplo, na adolescência, o corpo de criança para um corpo de adolescente. Existem várias mudanças, não só físicas, mas também psicológicas, que acabam por afetar muito, ou podem afetar, principalmente na exigência da sociedade, nas várias dificuldades que nós vamos sofrendo, os desafios que vão surgindo com a vida, que vão tendo influência depois na autoestima, na imagem que nós temos de nós mesmos. Pois é. E isso acaba por também poder levar a problemas de ansiedade, a problemas de depressão, que são graves. Mas você acha, Carolina, que também existe uma questão do perfil feminino, buscar mais informação e mais um médico? Porque ainda existe na nossa sociedade os homens falarem, não, eu não vou... Infelizmente ainda existe esse preconceito, não é? Não quero psicólogos, que psicólogos são para as pessoas que não estão muito bem ou são loucos. E a verdade é que as mulheres têm um pouco mais de abertura. Eu estou certa nessa informação ou nem por isso? Sim, eu sempre acho que isso é uma questão importante, porque apesar de nós, eu pessoalmente, acabar por ter mais mulheres em consulta. Você sente isso mesmo na prática? Sim, exatamente. Por isso, dá a ideia de que são as mulheres a terem mais problemas psicológicos, tal como falámos no início. Sim, existem mais prevalência de problemas psicológicos nas mulheres em algumas áreas. Só aí a estatística já mostra mais, exatamente, não é? Não significa que os homens também não têm. Exatamente. Outra questão é que se calhar os homens estão a ser subdiagnosticados, porque eles não vão à procura de ajuda. Pois é. Os homens acabam por ter outra forma de lidar com os problemas, seja por nível biológico, que é assim que são, mas também é assim que eles são ensinados a ser. Reprimir as emoções. Está na hora de repensar sobre isso. Exatamente, não porque muitos homens, infelizmente, acabam por sofrer sozinhos, não falam com ninguém, não sentem que podem falar com alguém, que podem confiar a alguém os seus problemas, as suas dificuldades, e quando finalmente procuram ajuda, se calhar já estão num estado quase de ruptura, ou então o que acontece é nem sequer chegarem a pedir ajuda e cometerem um ato mais severo das tentativas de suicídio, e muitas vezes realmente chegam ao suicídio. Ou seja, isto também é um aspecto que diferencia os homens e as mulheres, enquanto que as mulheres conseguem ir mais à procura da ajuda, falar mais sobre os seus problemas. Os homens acabam por, quando se sentem em ruptura ou sentem-se em grande sofrimento, têm atos mais... E faz muito sentido isso que você está falando, e comprova exatamente com a estatística que eu li essa semana. Ou seja, as mulheres procuram mais o médico e por isso as estatísticas mostram que as mulheres têm mais problemas. Entretanto, o nível de tirar a vida dos homens é muito maior. É muito maior. O que é assustador. O que é assustador. Ou seja, isso comprova também que quem não procura ajuda, depois lá na frente pode não conseguir aguentar a pressão, não é? Você... quais os conselhos que você daria para toda a gente que está lá em casa e está vendo essa entrevista, está ouvindo essa entrevista e tem ali alguns sinais? É muito importante nós acabarmos com o tabu do acompanhamento psicológico, da ajuda psicológica. Todos nós precisamos, em alguma fase da nossa vida, de falar com outra pessoa, de procurar ajuda. Ir ao psicólogo é o mesmo que ir ao médico. Quando nós temos uma perna partida, nós vamos ao médico para curar esta perna. E precisamos de passar por um longo período de recuperação.
A nível psicológico é diferente porque não é visível. Sim. O nosso corpo, a não ser quando os sintomas já são mais severos e acabamos por transmitir no nosso corpo aquilo que estamos a sentir. Mas são questões realmente importantes, faz parte da nossa saúde e nós não podemos desvalorizá-las. E deixar de haver este tabu, este preconceito é muito importante para que as pessoas sintam esta abertura de ir ao psicólogo. Tanto homens como mulheres, em qualquer faixa etária, é muito importante irem. É claro que existem sinais, sintomas que podemos estar atentos em nós e nas outras pessoas para podermos pedir ajuda. Quando alguma coisa na nossa vida já está a ter um impacto negativo no nosso dia-a-dia, no nosso bem-estar, isso é um sinal bastante alarmante de que alguma coisa não está bem. Dê um exemplo. Ok. Quando a nossa tristeza, por exemplo, já é tão contínua, já não é só um dia, já não é só uma semana, mas já se prolonga durante mais tempo, isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. E se esta tristeza ou até a ansiedade que nós sentimos, todos nós sentimos ansiedade em diferentes níveis, acaba por afetar o nosso trabalho, ou o nosso rendimento escolar, ou até as nossas relações, seja familiares, amizades. É um sinal de alerta. É um sinal de que nós não estamos bem. Precisamos de falar sobre alguma coisa, precisamos de lidar com estas dificuldades e a ajuda psicológica vai ser muito Muitas vezes nós temos uma vida tão atribulada, é tanta correria, é tanto trabalho, é tanto estudo e as mulheres têm filhos e isso tudo distrai a mulher. É possível que essas mulheres, muitas que estejam a ver essa entrevista agora, não esteja a perceber que elas estão sendo cometidas por uma ansiedade, Carolina? Sim, isso é muito possível porque lá está, as mulheres sofrem muitas exigências a nível da sociedade, são-lhes colocadas muitas responsabilidades, tratar da casa, dos filhos, ter o seu trabalho, ainda ter alguma ocupação para além do trabalho, ainda cuidarem de si mesmas, o que acaba por ficar para o último. Todas essas exigências fazem com que as pessoas, as mulheres, acabem por se negligenciar a si mesmas, não se focam no seu autocuidado, estão mais viradas para o cuidado dos outros. A mulher é muito cuidadora, é muito mulher isso. Que é ensinado, não é? É algo que sim, tem uma componente biológica, evolutiva, mas também é-nos ensinado muito social, não é? Desde crianças que devemos cuidar dos outros, devemos preocupar-nos com os outros e ainda é muito passada esta ideia, os papéis de género mais tradicionais de que a mulher é que deve se tratar da casa, a mulher é que deve cuidar dos filhos. É claro que cada família é diferente e isto não acontece em todas as famílias, mas isto é uma responsabilidade muito grande. As mulheres acabam por muitas vezes ter a carga mental de ter que tomar as decisões em casa, mesmo quando por vezes têm ajuda do companheiro ou da companheira, acabam... É uma ajuda e não uma partilha, né? Pronto, até acabei por inconscientemente passar por essa mensagem, exatamente. Mas mesmo tendo essa ajuda, acabam por ter a carga mental de tomar a decisão. O que é que precisa de ser feito? Como é que vamos tratar dos filhos? O que é que temos de fazer em termos de afinal, a responsabilidade é dela, não é? Então, a responsabilidade é o que tem o maior peso do que o próprio ajudar. Exatamente. Né? E se as mulheres passam tanta parte do seu tempo a cuidar dos outros, a cuidar da casa, a cuidar do seu trabalho, acabam por não ficar com tempo para si mesmas. Eu vejo muito isso, infelizmente, das mulheres, neste caso estamos a falar das mulheres, Sim. Isto também acontece nos homens, acabam por negligenciar o seu autocuidado, não se conseguem valorizar a si mesmas, o seu tempo, colocam os outros à sua frente. E isto é prejudicial ao nível de saúde física, de saúde psicológica, porque os problemas vão se acumulando e vão cada vez mais agravando. E não podemos esquecer que uma pessoa doente dentro de casa, uma pessoa com uma doença mental, uma depressão, ela leva para toda a família, não é? Para todo o agregado,
essa doença. Porque não é uma doença individual. Uma depressão numa mulher que é aquela que tem que cuidar dos filhos, que tem que organizar a casa, que tem também que trazer dinheiro para casa, porque as mulheres hoje também têm esse papel. Aquilo desestrutura todo aquele agregado, tá certo? Chega a um ponto que tem um impacto muito negativo, não só na própria pessoa, mas nas outras à sua volta. A depressão pode pegar em outra pessoa, ela pode transmitir, não como um vírus, mas uma pessoa depressiva consegue influenciar, eu não sei se é essa palavra, mas pessoas convivendo com outras pessoas depressivas podem ficar também depressivas? Sim, não nesse sentido de contágio, Não, né? não é? Mas no sentido em que se nós convivemos com alguém que não está bem, que pensa de uma forma negativa sobre si, sobre os outros, que não cuida de si mesma, que tem esta necessidade de só cuidar dos outros, isto vai ser o nosso modelo. Neste caso, por exemplo, os filhos vão aprender também que os outros são superiores ou se têm mais valor e acabam por se desvalorizar a si mesmas. Então não é só hereditário. Existe essa componente, sim, também é importante. Existe uma componente hereditária nos problemas psicológicos, mas também é algo ambiental. Pois é, social. Exatamente. Se nós somos ensinadas a ser de uma certa forma, isso vai influenciar as nossas crenças, os nossos pensamentos. Crescemos nesse registro, vamos repetir, não é? Exatamente. Faz parte mesmo do ser humano, infelizmente. Exatamente. Se também não nos são ensinadas estratégias de autocuidado, estratégias para lidarmos com a nossa ansiedade, com as nossas emoções mais desagradáveis, isso vai fazer com que não consigamos resolver os nossos problemas. Não conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades, os nossos desafios, e isso vai também contribuir para outros problemas psicológicos. E isso significa que cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, é também cuidar da sua família. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Eu tento muito passar essa mensagem aos meus utentes, porque se eles não cuidarem de si primeiro, não conseguem cuidar de mais ninguém, não conseguem estar para os filhos, ou para os pais, ou para os irmãos, não conseguem fazer o seu trabalho, não conseguem ir à escola se forem mais novos. Por isso, primeiro têm que realmente cuidar de si, têm que estar bem fisicamente, psicologicamente, para depois poderem dedicar tempo a todas as suas responsabilidades. Sem contar que andamos numa época muito complicada, de muitas guerras, de 2 guerras no mundo e relativamente próxima de Portugal. Nós vivemos numa época de globalização, de redes sociais, em que nós já falamos até aqui nessa semana, não é, que tudo é muito perfeito. Como se proteger, como criar um vidro, uma proteção de tudo isso, porque a gente sabe que o que vem de fora também influencia. Sim, sem dúvida. Essa é uma questão difícil e importante, porque nós, querendo ou não, somos influenciados pelo nosso meio externo, e estando a haver uma guerra no nosso planeta e tão próximo de nós, acaba por nos afetar. É importante, por um lado, se podemos ajudar, se temos recursos para isso, dedicar-nos a isso, mas não deixarmos que isso seja o nosso dia-a-dia, não deixarmos de envolver excessivamente, porque, caso contrário, não conseguimos fazer nada da nossa vida, porque estamos focados em algo que está a acontecer que nem sequer está muito dentro do nosso controle. Pois é isso, porque existe aqui um abismo entre o ser empático e, ao mesmo tempo, não sofrer, não é? Existem esses 2 lados. Bem, como não me perceber, não ser empático com essas pessoas que estão na guerra? São pessoas como nós, crianças e tudo. Mas, ao mesmo tempo, se eu sofrer aqui, vai fazer alguma diferença? Então, eu penso que nós também andamos aqui nessa falta de equilíbrio, nessa fase. Como comportar nesse período? Sim. Mas está, nós identificamos com as pessoas, nós sentimos sofrimento por elas estarem nessa situação tão terrível. E não trazermos o sofrimento para a gente, é isso? Exato. Eu acho que nós só temos de arranjar um equilíbrio, porque também não podemos simplesmente desligar-nos do que é que está a acontecer no
nosso planeta e do sofrimento das outras pessoas. Se ficarmos sensibilizados para isso, também vai ter um impacto negativo. Pois é. Temos de tentar não desenvolver demasiado, perceber o que é que está dentro do nosso controle, o que é que não está. Se é algo que, como eu disse, que podemos ajudar, podemos contribuir de alguma forma, então vamos tomar medidas para isso. Se ficamos presos a esse sofrimento das outras pessoas, que acaba por não contribuir para nada. Não ajudamos o outro e ainda atrapalhamos a nossa vida mental, Exatamente. não é? Exatamente. Nossa saúde mental. Querida Carolina, muito obrigada por estar aqui conosco no Planeta Mulher, muito obrigada pela sua partilha de informações e já está convidadíssima para voltar aqui para a gente falar mais sobre esse e outros assuntos. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. O Planeta Mulher de hoje termina, mas nós estaremos aqui, como sempre, você já sabe, 3 vezes por semana, toda terça, quinta e sábado. Até o próximo programa.